Eu me chamo Stefania Bernardo, sou fisioterapeuta técnica responsável pela empresa Shop Physio e hoje eu quero conversar com você de uma forma bem tranquila sobre o Sonopulse 3. Vamos lá? Para você que tem o Sonopulse 3 ou está pensando em comprar um Sonopulse 3 e não consegue entender direito frequência, potência e por que essa é uma máquina que vai te ajudar muito no dia a dia, eu quero conversar com você de uma forma simples sobre frequência, potência, coisas que você realmente precisa saber sobre ultrassom. Então vamos lá. Sonopulse 3 é um equipamento onde ele possui um cabeçote com uma área de 7 centímetros quadrados. Não adianta medir que você vai ver que não é 7 centímetros que tem a área. A irradiação do ultrassom é uma radiação de 7 centímetros quadrados. Tudo bem? E por que é tão importante começar falando sobre a era, sobre o nosso cabeçote? A era, ela vai determinar o tempo do seu tratamento. Então, quanto maior a era, menor é o tempo de tratamento. O ultrassom é uma tecnologia que ela é tempo dependente. Então, se no cálculo você deu 22 minutos e você só faz 5 minutos por quadrante, que eu sei que grande parte dos profissionais fazem esse cálculo de 5 minutos por quadrante, isso infelizmente não traz as respostas que você poderia ter com o equipamento. Então o correto é você fazer o cálculo, tá? Então por isso que o tamanho da era ela é tão importante na hora de você comprar o seu equipamento. Então o cálculo da era é uma área que você vai fazer, uma área total. Então na maioria das vezes a gente usa uma área de 10 por 10 ou 10 por 15, é altura vezes largura dividido pelo tamanho da era do seu cabeçote, que num Sonopulse 3 é uma era de 7 centímetros. Uma média aí para 10 por 10, uma área de 100 centímetros quadrados, a gente trabalha 15 minutos e uma área de 10 por 15, que dá 150, a gente trabalha aí uma média de 22 minutos por quadrante. Então sempre lembre, tem que trabalhar por quadrante. Uma dica que eu sempre dou é, pega um papelão, já faz os quadrantes, né? Põe ali um papel contact e já marca o tempo. Você não fica perdendo tempo ali. Muita gente fala, mas eu perco muito tempo medindo e fazendo cálculo. Já faz a área, seu cliente chegou, você só vai lá e demarca a área que você vai trabalhar, já tem a colinha do tempo fixa que você vai programar na máquina. Isso daí vai te trazer bastante agilidade no dia a dia e você vai trabalhar da forma correta. Não adianta ter agilidade, trabalhar da forma incorreta e não ter resultado, tá? Então aí nós falamos da era do seu cabeçote. Olha como é importante você saber a importância da era. Adianta só saber a era? Não, né? O ultrassom ele tem outras coisas que a gente precisa saber. Entre elas, a frequência. O que a frequência vai determinar, né? O que a frequência vai trazer de novo pra gente? A frequência ela vai determinar a profundidade que essa onda ela vai atingir. Então nós vamos trabalhar aí com duas frequências, que é o que a máquina tem. Então o Sonopulse 3 ela possui a frequência de 1 MHz e a frequência de 3 MHz. A frequência de 1 MHz ela é mais profunda. Já a frequência de 3 MHz ela é mais superficial. Quem aí já ouviu falar que esteticista não pode trabalhar com ultrassom de 1 MHz? Eu já ouvi, confesso que não concordo. Mas, para que o profissional da área de estética trabalhe com ultrassom de frequência de 1 MHz, ele precisa entender por que ele está trabalhando e para que ele está trabalhando com esse ultrassom. Quando eu falo que para trabalhar com ultrassom de 1 MHz, a primeira coisa que eu preciso ter é um adipômetro de qualidade. Não estou falando de preço, tá, gente? Estou falando de qualidade. Às vezes a gente consegue encontrar aí um adipômetro acessível, lembrando que é uma compra, você, né, não é uma compra que você vai fazer mensal, é um investimento que você vai, né, conseguir aí a longo prazo, né, ter benefícios com esse investimento. Então, um bom adipômetro, ele vai trazer para você a mensuração dessa camada de posa. E aí, para conseguir trabalhar de forma segura com ultrassom de 1 MHz, eu preciso ter uma camada de posa maior que 3.5. Se eu tenho uma camada de posa maior que 3.5, eu consigo trabalhar com ultrassom uma frequência de 1 MHz tranquilamente. Agora, se eu fiz a mensuração dessa camada de posa e ela deu menos que 3.4, para que essa terapia seja feita de forma segura, eu vou trabalhar com ultrassom na frequência de 3 MHz. E olha, isso não se aplica só para o Sonopulse 3. O equipamento de ultrassom que você tem aí, que, né, você está utilizando no seu dia a dia, você precisa ter esse mesmo raciocínio. Então, por isso que é importante você ter um bom adipômetro, que ele vai determinar, ele vai te auxiliar
em você conseguir definir se você vai utilizar as frequências de 1 MHz ou a frequência de 3 MHz. Então anota aí, frequência é igual profundidade, tá? Então nós falamos de tempo, nós falamos de frequência, agora nós vamos falar sobre potência. Então, se frequência determina profundidade, potência vai determinar aquecimento. Então, quando a gente consegue entender essa tríade de ultrassom, a gente consegue trabalhar tranquilamente. Era é tempo, frequência é profundidade, potência é aquecimento. É importante a gente entender qual que é e visualizar, né, buscar a informação da potência total do equipamento. É ótimo, é maravilhoso, mas o que vai determinar, o que vai trazer um resultado melhor? É a potência por centímetro quadrado da máquina, ou seja, naquela era de 7 centímetros quadrados, em cada centímetro quadrado, quanto de potência ela está me entregando? No caso do seu equipamento Sonopulse 3, ele entrega até 3 watts por centímetro quadrado. E o que isso vai determinar, né? O que isso vai fazer diferença? Nós temos aí uma cavitação. Todo equipamento de ultrassom faz cavitação. Isso não é ela está diretamente ligada, né? Então elas são sinônimos, ultrassom, cavitação, tá? Então, quando eu tenho aí uma cavitação de um ultrassom de 3 watts por centímetro quadrado, que cavitação é essa? É uma cavitação estável, tá? Então a cavitação estável, ela vai trazer no nosso tecido adiposo a resposta de lipólise, então ela vai induzir a lipólise no nosso tecido adiposo. O que é a lipólise, né? Então eu mantenho essa membrana, né, do nosso tecido adiposo intacta, ela vai ficar mais permeável. E o que essa cavitação estável vai fazer no nosso tecido adiposo? Ela vai trazer uma resposta de lipólise. E o que é a lipólise? Ela vai murchar o nosso tecido adiposo, tá? Então, não é a nossa membrana, né, o nosso tecido adiposo, ele vai ficar ali ainda, para cumprir função. Qual que é a função? Guardar ATP, regular a temperatura, um tecido de proteção. Então a gordura ela não é uma vilã. O problema é o que a gente come e que vai para dentro da gordura, né? Então para o nosso tecido adiposo. Então ela tem as suas funções que são extremamente importantes. Essa membrana, né, desse tecido adiposo, ela fica o quê? Ela fica mais permeável. Então o que está dentro pode sair, o que está fora pode entrar. Então o que é que vai entrar? Nutrientes. E o que é que vai sair? Ácido graxo e glicerol. O glicerol, o fígado vai metabolizar, é um processo fisiológico do qual a gente não consegue fazer nada, né? Então é fisiológico isso. Já o ácido graxo, ele vai para o meio extracelular em forma de trifosfato de adenosina, o ATP celular, a energia celular. Ela se conecta na albumina, cola na musculatura, e aí o que eu tenho na minha musculatura? Energia celular. Essa energia celular, o que eu preciso fazer com ela? Guardar? Não, gente, não é dinheiro. Então a gente vai ter que fazer o quê? Gastar, consumir. Aí sim a gente pode gastar com gosto. Vamos consumir esse ATP, essa energia celular, tá? Como? Fazendo uma atividade física. Qualquer atividade física? Não. Uma atividade física oxidativa, aeróbica, um treino aeróbico, tá? Onde a gente consegue fazer gasto energético. Olha como uma coisa liga na outra. Por quê? Eu não falei para vocês que a função do tecido adiposo não é guardar energia? Se essa energia fica aqui e a gente não consome, ela volta, tá? Vai voltar tudo? Não, mas vai voltar, então é melhor a gente consumir. Tudo bem? Então, para vocês tentarem visualizar o que é potência, nós vamos agora brincar um pouco, né? Relembrar a infância e usar o lúdico, tá? Então, vamos imaginar fogão, né? Acredito que todo mundo tem um fogão em casa, uma panela, né? E água. Acho que a gente consegue visualizar isso daí. Vamos lá? Então, assim, ó, quando eu trabalho com potências abaixo de 2 watts por centímetro quadrado no tecido adiposo, sabe quando você pega aquela boca do fogão que é bem pequenininha? Então, você coloca a água lá para cozinhar o ovo. Então, vamos imaginar que o ovo é o nosso tecido adiposo. A água são os líquidos que nós temos no nosso organismo. A panela é o nosso corpo e a chama do fogão é a potência do nosso ultrassom, tudo bem? Então vamos lá. Coloquei uma quantidade de água, coloquei o ovo e peguei aquela boca pequenininha que tem no fogão. Então coloquei lá e fui fazer as coisas que a gente tem aí para fazer no nosso dia a dia. Depois de um tempo eu lembrei que eu coloquei o ovo lá no fogão, né? O que eu faço? Eu volto lá e quando eu olho dentro da minha panela, como que tá o ovo? Tá assim, ó.
né? Mexendo bem devagarzinho, de vez em quando sobe uma bolinha de ar, o ovo quase não se movimenta. Então, o que a gente pode pensar aí? Ó? O microfluxo acústico, a formação das microbolhas gasosas. Aí a gente consegue visualizar os efeitos do ultrassom na nossa água ali, no nosso dia a dia em casa, tá? E aí, quando a gente pega esse ovo e vai descascar, então vamos pensar assim, ó, descasquei o ovo, na hora que eu cortei, a minha clara tá cozida. A sua gema tá cozida? Bem, pelo menos as que eu cozinho, na maioria das vezes fica molinha. Ou seja, a gente não conseguiu fazer o cozimento efetivo do ovo ou a lipólise do nosso tecido adiposo. Agora, se eu pego a mesma quantidade de água, coloco lá, e já vou para aquela boca média do fogão, falando agora, né, de ultrassom, qual é o comparativo? Seria um ultrassom que chegue até 3 watts por centímetro quadrado, que é um Sonopulse 3. Então, a gente colocou lá a água para ferver, colocou o ovo e rapidamente a gente sai para fazer alguma coisa. Quando volta, como que tá essa água? Ela está fazendo uma ebulição, nós conseguimos ver ali um fluxo acústico, né? Nós temos ali o ovo se movimentando naquela água, o microfluxo acústico, nós conseguimos visualizar as microbolhas gasosas se formando, e elas não vão explodir, né? Elas se formam, mas de uma forma onde elas não explodem, tá? Porque é uma cavitação estável, tá? Que nós temos. Desligou a panela, você, né, descasca o ovo, quando você corta, eu tenho o cozimento da clara e da gema, ou seja, eu consegui o efeito que eu queria de cozinhar o ovo. Falando de ultrassom, eu tenho o efeito de lipólise, tudo bem? Agora, para vocês entenderem o que é uma alta potência, sabe aquela boca grandona, aquela boca industrial, que alguns fogões domésticos já até tem? Imagina aquela chama de fogo, seria o que? A potência do nosso ultrassom, e são potências acima de 3 watts por centímetro quadrado, tá? Eu tenho, nesse caso, uma cavitação instável. Então, rapidamente, você coloca o ovo ali para fazer o cozimento. Quando você volta, em alguns casos, a água secou, né? Não chega a evaporar, mas a gente percebe que a água seca, né, um pouco. E eu tenho o quê? Aquele ovo, muitas vezes, ele até batendo no fundo da panela. E aí eu tenho as microbolhas gasosas estourando mesmo, né? Fazendo a ebulição a ponto de estourar, tá? Então aí nós temos uma cavitação estável. E quanto maior o tempo que esse ovo ele está exposto a essa alta potência, quando eu tiro esse ovo desse cozimento, como que tá essa casca? Tá trincada, né? Ou seja, eu lesionei a nossa membrana celular. Eu não tenho mais aqui o efeito de lipólise, eu tenho o efeito de apoptose, morte programada da célula, tá? Então olha como a potência ela é importante na hora de você comprar um ultrassom. Então toda vez que você for comprar um ultrassom, você vai avaliar a potência total da máquina, mas você vai prometer para mim que você vai avaliar potência por centímetros quadrados. E quando você perceber, conseguir entender a importância do watts por centímetro quadrado, você vai entender que Sonopulse 3 é uma excelente tecnologia, onde você consegue programar e fazer associações com outras tecnologias, atingir resultados maravilhosos. As indicações de ultrassom: gordura localizada, celulite, né? Tanto a celulite compacta como celulite flácida. Outra coisa que é muito importante você conseguir entender no ultrassom é a forma de emissão. Então, o ultrassom ele tem modo contínuo e modo pulsado. Lembre-se sempre que o ultrassom no modo contínuo, eu tenho a passagem dessa onda de forma ininterrupta, ela não vai parar. Quando eu tenho ultrassom no modo pulsado, eu tenho o quê? Pacotes de energia, pacotes de ultrassom sendo entregue e eu tenho intervalos entre essas entregas. Isso vai fazer com que aquela região ela resfrie. Quanto maior esse intervalo, menos calor eu tenho, porém eu continuo tendo a entrega dos efeitos mecânicos do ultrassom. Eu vou diminuir os efeitos térmicos, mas vou manter os efeitos mecânicos, tá? Então, quando eu não quero trazer calor para minha terapia, eu vou trabalhar no modo pulsado. O modo pulsado, ele vai abrir a opção para você em trabalhar as frequências de repetição de pulso, que seria 16, 48 e 100 Hz. Para ficar fácil, gente, 16 processos inflamatórios agudos, 48 Hz processo inflamatório subagudo, 100 Hz processos crônicos, tá? Então, um exemplo, celulite é um processo inflamatório crônico, onde eu posso trabalhar com ultrassom no modo pulsado,
com uma frequência de repetição de pulso de 100 Hz, que aí nós estamos trabalhando de uma forma tranquila, que eu não vou aumentar o calor daquela região e podendo aí ter um efeito rebote na celulite. Tudo bem? Agora nós vamos falar, citar um pouquinho as indicações de ultrassom. Então nós temos celulite, analgesia, cicatrização, hidrolipoclasia, gordura localizada, redução de edema, processos inflamatórios, fibroses, aderências, pós-operatório, tanto imediato quanto os tardios, aumento do fluxo sanguíneo, redução de espasmos musculares e o aumento da amplitude de movimento. As suas contraindicações são áreas cardíacas, dores não diagnosticadas, áreas de trombose venosa profunda, nas gônadas para evitar o aquecimento, região de face, então nós temos aqui um ultrassom de 1 e 3 MHz, que é mais profundo, então não é indicado para face. Gestante ou pessoas que estejam com intenção de engravidar, então ela não sabe te dizer se ela está grávida ou não, então é melhor não arriscar, tá? Áreas neoplásicas, áreas onde o tumor foi removido, metástase, a gente também tem que tomar bastante cuidado e não fazer aplicação. Epífise ósseas não deve ser aplicado em pacientes que têm um dispositivo eletrônico implantado e suspeita de doenças infecciosas graves, onde não é indicado o aumento da temperatura local. Então nós falamos de frequência, de potência, de tempo, de modo de emissão, indicações e contraindicações. Eu espero muito que isso venha ajudar vocês e se ficou com alguma dúvida, entre em contato, conversa com a gente, nós estamos aqui para ajudar vocês. E agora, logo em seguida, vou mostrar para vocês como manusear o equipamento de uma forma simples, tranquila, para que vocês não fiquem mais confusas. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem do seu equipamento. Vamos lá? Conecte o cabo de força, conecte o cabeçote do seu ultrassom, ligue o seu equipamento. Agora que nós já ligamos o equipamento, vou mostrar para vocês como fazer a programação. Nossa primeira opção é ir na tecla Prog Menu, onde nós temos os protocolos pré-programados e os protocolos particulares. Observe aqui no cantinho que já mostra para você qual é a tecla que você precisa apertar para selecionar o modo que você quer trabalhar. Para ir para os protocolos pré-programados, nós vamos apertar a tecla 7 para cima. E aí nós temos os protocolos 1, que seria lesão de bíceps femoral, fase aguda. Protocolo 2, lesão de reto femoral, fase aguda. Protocolo 3, lesão tibial anterior, fase aguda. Lesão de deltoide, fase aguda. Protocolo 5, lesão de romboide, fase aguda. Protocolo 6, lesão de extensor radial do carpo, fase aguda. Protocolo 7, lesão de bíceps femoral, fase subaguda. Protocolo 8, lesão de reto femoral, fase subaguda. Lesão de tibial anterior, fase subaguda. Protocolo 10, lesão de deltoide, fase subaguda. Protocolo 11, lesão de romboide, fase subaguda. Protocolo 12, lesão de extensor radial do carpo, fase subaguda. Protocolo 13, redução de espasmo muscular de deltoide. Protocolo 14, redução de espasmo muscular cervical. Protocolo 15, redução de espasmo muscular torácico. Protocolo 16, redução de espasmos muscular lombar. Protocolo 17, redução de espasmo muscular de romboide. Protocolo 18, redução de espasmo muscular de bíceps ou tríceps braquial. Protocolo 19, redução de espasmo muscular gastrocnêmio. Protocolo 20, redução de espasmo muscular bíceps femoral. Protocolo 21, redução de espasmo muscular reto femoral. Protocolo 22, faceite plantar fase aguda. Protocolo 23, faceite plantar fase crônica. Protocolo 24, síndrome do iliotibial fase aguda. Protocolo 25, síndrome iliotibial fase crônica. Protocolo 26, bursite trocanteriana fase aguda. Protocolo 27, bursite trocanteriana fase crônica. Protocolo 28, lesão de carpo fase aguda. Protocolo 29, lesão do cotovelo, fase aguda. Protocolo 30, lesão de joelho ou tornozelo, fase aguda. Protocolo 31, lesão da articulação interfalangiana, fase aguda. Protocolo 32, tendinite do tibial anterior patelar calcâneo, fase aguda. Protocolo 33, tendinopatia do glúteo médio, fase aguda.
Protocolo 34, tendinopatia supraespinhal fase aguda. Protocolo 35, tendinopatia do tibial anterior, patelar, calcâneo, fase crônica. Protocolo 36, tendinopatia do glúteo médio, fase crônica. Protocolo 37, tendinopatia do supraespinhal, fase crônica. Protocolo 38, rigidez articular do carpo. Protocolo 39, rigidez articular do cotovelo. Protocolo 40, rigidez articular do joelho ou tornozelo. Protocolo 41, rigidez articular da interfalangiana. Protocolo 42, celulite grau 1, 2 e 3 ou gordura localizada. Protocolo 43, pós-operatório imediato. Protocolo 44, pós-operatório tardio. Protocolo 45, sonoforese para reabilitação. Protocolo 46, sonoforese para estética. Agora que nós já vimos todos os protocolos que existem na máquina, preciso você entender. Para a parte de reabilitação, é importante que você tenha um fisioterapeuta responsável ou algum profissional que se responsabilize pelo tratamento. Para os protocolos de estética, que são os últimos protocolos, basta você escolher o protocolo que você quer trabalhar, selecione novamente a tecla menu. O que aparece piscando para você na tela é o tempo, onde em uma área de 10 por 10 você trabalhará uma média de 15 minutos. E aparece piscando para você watts total e watts por centímetro quadrado. A máquina vai até 3 watts por centímetro quadrado, ou seja, a cada centímetro quadrado da sua era está saindo um total de 3 watts. Caso você queira saber qual que é a frequência do seu equipamento, aqui ele está em 3 MHz. Existe a possibilidade de você selecionar a sua frequência de trabalho também. Lembre-se que para as frequências de 3 são para tecido adiposo com menos de 3,4 de adipômetro. Frequência de 1 MHz são para tecidos adiposos maior que 3,5 de adipômetro. Para ficar fácil de você entender, toda vez que eu quero mexer nessa área da minha tela, eu venho com as teclas Select. Quando eu quero mexer nessa área da minha tela, eu venho com as teclas 7 para cima ou 7 para baixo. Aqui eu vou trabalhar a potência do equipamento, posso diminuir ou aumentar, e aqui eu starto a máquina. Lembrando que para startar o ultrassom é importante que você já tenha gel na região de tratamento e o cabeçote na região a ser tratada, como nós vamos fazer a seguir na prática. Vamos lá? Caso você queira montar seus protocolos de forma manual, ele é muito simples. Primeira coisa que você vai ter que escolher: frequência 1 ou 3 MHz. Então, para tecidos abaixo de 3,4 de adipômetro, a frequência de 3. Para tecidos acima de 3,5 de adipômetro, a frequência de 1. A máquina vai te perguntar se você quer trabalhar no modo contínuo ou no modo pulsado. Modo contínuo vai trazer calor, modos pulsados nós vamos ter mais o efeito mecânico do que o efeito térmico. Quando nós trabalhamos o modo contínuo, ciclo de trabalho e frequência de repetição de pulso aparece fechado para a programação. O tempo você pode selecionar. Se você for trabalhar uma área de 10 por 15, vai te dar um tempo de 22 minutos. Lembrando que o cálculo do tempo é altura vezes largura dividido por 7, que é o tamanho do seu cabeçote. E ele volta novamente para a frequência. Nessa parte de baixo é onde nós vamos colocar o watts total e, consequentemente, o watts por centímetro quadrado, na tecla Up. Lembrando que quando nós falamos de potência, é interessante trabalhar para gordura localizada uma alta potência. Finalizei a programação do meu equipamento, eu aperto o Start da máquina, lembrando que eu sempre preciso ter o gel e a manopla acoplada no tecido, como nós vamos ver. Agora que nós já programamos a máquina, já demarquei a região, coloquei gel e acoplei um cabeçote, eu starto o equipamento. Observe que ela dá 3 sinais sonoros. Logo em seguida, começa a emissão do ultrassom. Os movimentos precisam ser rítmicos, lento e constante. Eu não posso desacoplar o cabeçote do ultrassom. Caso a região comece a superaquecer, distribua os movimentos e logo em seguida retorne para a área demarcada. É importante que você faça todo o tempo que está programado na máquina. Em uma área de 10 por 10, uma média de 15 minutos, e uma área de 10 por 15,
uma média de 22 minutos. Lembrando que esse tempo é para esse cabeçote com 7 centímetros. Ao finalizar a terapia, eu pauso a máquina e assim posso tirar o cabeçote com segurança.